Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi à Argentina para o jogo mais complicado até o momento. Vamos lembrar que São Paulo, em todos os partidos que fez até aqui, por se tratar de começo de temporada, de Campeonato Paulista, e de ter pego até um grupo ali mais tranquilo na Libertadores da América, São Paulo não teve nenhum grande confronto e nenhum jogo da importância do de hoje. Enfrentar o Racing fora de casa, jogar na Argentina, um jogo muito difícil, em que o São Paulo acabou, no fim, conquistando um empate. E eu falo, no fim, conquistando um empate. São Paulo teve até momentos antes da partida assim, que se apontava como favorito em função dos problemas que o Racing estava tendo, da demissão, da não demissão do técnico, de alguns jogadores que o Racing perdeu por expulsão, por Covid, jogadores importantes da equipe ali, mas o Racing é um time bastante experiente, é um time bem forte e nós tivemos uma arbitragem ridícula. Uma arbitragem lamentável, uma arbitragem assim amadora, a gente vai falar muito da arbitragem hoje, teve uma expulsão completamente, absurdamente encabida, e tivemos outros lances de cartão que não foram mostrados, tivemos lances ridículos. Um árbitro muito inexperiente, atrapalhou bastante, mas a verdade é que o Racing conseguiu fazer uma partida muito equilibrada. São Paulo teve algumas oportunidades de abrir o placar, não conseguiu abrir e teve muita sorte nas oportunidades que o Racing teve. Ali a gente teve travessão para os dois lados, a gente teve lances muito difíceis, nós tivemos uma defesa incrível do Volpe e tivemos uma atuação muito acima da média do Miranda. Enfim, vamos falar de tudo isso. Este é o vídeo do jogo, de um resultado que poderia ser melhor, mas que tem aí como destaque negativo. A gente teve as contusões de Luciano e Daniel Alves. Daniel Alves sentiu, Luciano sentiu, e um outro assunto que vai acabar permeando esse vídeo também é essas contusões, né? São essas contusões, né? Porque são duas contusões, são essas contusões. E aquela coisa do São Paulo talvez não ter rodado o suficiente. Obviamente, às vezes acontece uma lesão que você não tem como prever, oriunda de uma pancada. Não parece que foi o caso, nem os casos nem do Luciano, nem do Daniel Alves. Imagina ainda se o time não tivesse poupado no clássico, como esse quadro poderia ser pior. Dito tudo isso, Gabriel, o que você achou do jogo? Jogo de Libertadores, né? Jogo de Libertadores contra um adversário complicado, ficou Tem torto, né? Mas tudo camisa. bem, a galera entende que fica torto, né? Um adversário que, apesar dos desfalques, apesar da crise com o treinador, que talvez tenha sido o último jogo dele, apesar de tudo isso, é um time que possui peças qualificadas, não é um coitadinho, não é nada disso, é um time com bons jogadores. É um jogo de Libertadores, é um time experiente, principalmente, é um time que não vai deixar, não, se o técnico vai embora, se não vai embora, eles não vão querer deixar de jogar contra o São Paulo por causa disso. Aliás, ninguém vai, fora Miranda e Éder, e obviamente o William, que acabou sendo expulso, era o time do ano passado, e não faltou hoje postura, não faltou vontade, não faltou nada disso, muito pelo contrário, se faltasse, São Paulo teria perdido o jogo logo cedo. Mas falando especificamente da parte dentro de campo, né? Porque o resto a gente não precisa repetir, o resto é esperado, é isso aí. Era avisado. Espero que o mando de campo que o São Paulo tenha conquistado no Morumbi no Campeonato Paulista seja suficiente para suprir ausências como a de Daniel Alves e Luciano. Então, enfim. No primeiro tempo, eu geralmente faço associações para a gente tentar entender melhor, né? Me lembrou o primeiro tempo contra o Lanús. Que o São Paulo o da Argentina, que o São Paulo não foi bem e terminou vencendo o primeiro tempo por 1-0. Dessa vez o São Paulo não terminou vencendo, mas era um time que não tinha velocidade na característica dos jogadores, era um time que não tinha, não conseguia trocar passe, ficou preso na estratégia de jogo do adversário, preso no campo de defesa, preso com poucas associações. O São Paulo contra o Lanús chegou uma vez, quando aí era a estratégia do Fernando Diniz, que era povoar aqueles jogadores, que era forçar a saída de bola pelo chão. Quando conseguiu trocar 3 passes rápidos e abrir um pouquinho o campo, Brenner e Luciano saíram na cara do gol. São Paulo fez 1-0. Hoje, o São Paulo não conseguiu fazer, quase não conseguiu fazer as suas associações, principalmente pelo lado do campo. O que faltou no Itaquerão,
no domingo, que às vezes a gente falou isso no vídeo do jogo, que às vezes o Vitor Bueno prendia a bola e não tinha aproximação do Igor Gomes, hoje tinha aproximação, só que você não tinha a bola, chegando em Pablo, chegando em Luciano, e quando chegava no Benítez, o Benítez hoje de novo não fez um bom jogo, demorava muito para soltar a bola. Mas o São Paulo, nas duas chances do primeiro tempo, o São Paulo dependeu de dribles, para conseguir abrir o campo um pouquinho chances. E ter espaço. Teve três chances. Teve aquela que o Pablo não chega na bola. Tá. Porque você está contando a falta do Daniel Alves, mas eu digo assim, a jogada foi boa. Talvez o passe do Reinaldo não tenha sido na medida, mas... Não, achei bom o passe. O Pablo não desvia. Foi um detalhe, mas assim, tudo bem. Teve esse que foi um cruzamento, e aí mérito do Reinaldo, que joga a bola entre a zaga. Mas também foi uma jogada... foi uma jogada de quebra ali do sistema defensivo, que teve uma tabela antes dessa jogada, nas duas mais claras, que é a finalização do Luciano logo cedo e a falta do Daniel Alves, são jogadas que começam com drible. O Daniel Alves, que não foi bem no primeiro tempo, ele começa dando um drible lá atrás, o campo se abre e o São Paulo tem qualidade para inverter jogo, que aí conta com a inversão de jogo do Lisiero, aí o Reinaldo domina, solta no Benítez, o Benítez já sofre a primeira falta, a bola ainda sobra para o Luciano, que eles conseguem fazer a associação que tão característica foi no Crespo nos melhores jogos do Campeonato Paulista, e aí sofre a falta, que o Daniel bate a falta na trave, e o Benítez soltando a bola um pouco mais rápido, quando ele teve um pouco mais de espaço, porque ele dependeu muito de espaço para jogar, quando ele teve minimamente marcado, ele não conseguiu soltar a bola rápido, era sempre prendendo muito o jogo. Às vezes não dá para soltar. Você não vai conseguir soltar sempre a bola para o Pablo ou para o Luciano. Às vezes, você precisa pegar a bola, solta no Bruno Alves, solta no Luan, no Lisiero, pode soltar curto, mas dá essa dinâmica para o jogo, para o time poder se movimentar e dar sequência na jogada. O que não dá para você pega a bola, aí sofre a falta, aí o adversário se posta, pega a bola, perde a bola, aí a bola volta para o adversário, tem que o time inteiro voltar para marcar. Nessa jogada, ele soltou para o Reinaldo, e aí de novo, drible do Reinaldo. O Reinaldo estava marcado, fez uma ultrapassagem, saiu na frente, veio a marcação, o Reinaldo vai muito bem no drible, cruza para o Luciano, com o Pablo inteligente deixando a bola passar, e aí de novo a deixadinha jogada do Pablo é incrível. Não, e de novo jogada do Crespo, porque é quase sempre os atacantes fechando no primeiro pau, principalmente quando é um cruzamento assim mais distante, quando o jogador não está tão confortável para fazer um cruzamento, eles vão para o primeiro pau, e quem fica responsável por ocupar o segundo pau é o ala do lado oposto. O Daniel Alves, inclusive, chega atrasado num dos cruzamentos que o Reinaldo consegue, exato. Então, e ainda ficaram batendo boca, porque não foi tão na medida, mas havia dificuldade ali. O Reinaldo foi bem na partida. Sim. Teve um lance no primeiro tempo que ele tenta fazer uma jogada um pouco mais firulenta. Muitos vão defender que ele não tinha tanto recurso assim. Para mim, podia fazer uma coisa mais simples, que o passe acaba não saindo bem e gera um contra-ataque. Não só gera um contra-ataque, como acaba custando um cartão para o Luan. Aliás, a arbitragem muito ruim na questão dos cartões, porque foram coisas assim completamente sem critério. O cara vai lá e dá uma pancada ultra forte e não acontece nada, e o outro lá vai lá, dá um empurrão, ou quando bem cartão amarelo, vem bronca, xinga a mãe do cara na televisão. Foi um negócio bizarro. E para não falar ainda da expulsão, porque a gente, pelo andar da carruagem, ainda está no primeiro tempo. E São Paulo, no primeiro tempo, ainda sofreu muito, né? Porque o Racing chegou em algumas oportunidades, aquela mais clara foi... bola parada. Bola parada. Bola parada, e principalmente aquele lance em que teve o cruzamento, a bola cruzou 3 vezes a área, ciscou 2 vezes na trave, não uma no trave, outra na travessão. Foi muita sorte ali, e foi uma cobrança de falta, foi muita sorte nesse lance, mas temos que dizer, o São Paulo, ao contrário do que aconteceu nas últimas temporadas, nessa temporada vem dando sorte em algumas coisas, né? Ainda bem. Sorteio, o grupo da Libertadores, o sorteio da Copa do Brasil, um lance desse num ano normal do São Paulo teria entrado, porque era muito natural que a bola tivesse entrado. E era a força do Racing, né? Quando o Crespo fala depois do jogo, não tinha que ter entrado com o Léo, porque o São Paulo teve dificuldade para sair jogando. O São Paulo teve dificuldade para sair jogando, não só pela ausência do Léo, porque no primeiro tempo o Racing veio pressionar o São Paulo, e o São Paulo não tinha nenhum escape de velocidade e também não contou com a movimentação e a participação dos meio-campistas. E de novo, quando você fica perdendo excessivamente a bola no meio de campo,
o seu adversário fica em cima de você o tempo inteiro, você não respira. É o adversário em cima o tempo inteiro. Aí você não consegue fazer esse adversário voltar um pouco para se posicionar, você não sofre ali aquela falta um pouco mais tática, você não dá continuidade para uma jogada, e tá o adversário inteiro peitando você. Aí você tem que estourar a bola para frente, você não tem exatamente um grande pivô. Você tem um Pablo lá, que quando a bola vai um pouquinho mais rasante, ou vai pelo chão, ele se esforça, ele consegue segurar um pouco a bola em algumas jogadas, mas no balão vai ser muito difícil ele ficar ganhando essa bola. Ele ou o E o São Paulo. Luciano. Nenhum E o dos São dois tem essa Paulo. característica. Né? Eu tô falando do Pablo já porque é o que mais tem alguma condição. Luciano e Benítez certamente não é a característica deles de jeito nenhum. Então, e você está posicionado para sair jogando, você está com a maioria dos seus jogadores, por exemplo, o Daniel Alves, quando joga como ala, muitas vezes a gente via o Daniel Alves aparecendo por dentro para construir. Só que isso não é da cabeça dele. Agora eu tô indo para dentro. Fui lá aleatoriamente. O São Paulo precisa estar no campo de ataque, precisa estar construindo a jogada para ele fazer essa movimentação. Com 5 minutos do segundo tempo, o São Paulo, quando consegue uma escapada pelo chão e a bola chega no Reinaldo pela linha de fundo, o São Paulo troca ali 3 passes rápidos. O Daniel Alves está do outro lado justamente para construir, que é quando ele acha a bola por dentro para o Luciano. O Luciano acho que tentou simular um pênalti ali, qualquer coisa, não sei, mas existiu uma construção e um cenário para que lá do outro lado, quando o São Paulo toca a bola pela esquerda, o Daniel Alves pudesse vir por dentro. Sem a bola no ataque, com o time preso no campo de defesa, ele vai por dentro para fazer nada, só para deixar um buraco nas costas, porque não vai fazer sentido nenhum. Ele vai ficar disputando bola de cabeça com alguém? Não vai, então precisa da construção de jogo. E aí eu acho que o Lisieiro, ele não foi bem. Muita gente acha que o Lisieiro foi o pior em campo. Eu não acho que ele tenha sido o pior em campo. Eu acho que ele foi muito mal com a bola. Mas, por incrível que pareça, ele ajudou sem a bola. Ele foi o jogador do São Paulo que mais desarmou. Ele foi o jogador do São Paulo que mais teve interceptações. Isso, assim, jogou os 90 minutos. Primeira vez que ele joga os 90 minutos desde a contusão dele, que foi séria. Então, assim, é um alento. E de alguma maneira ele acabou ajudando, principalmente quando o São Paulo ficou com um a menos. De novo, sem a bola, complicou muito o jogo, porque o Luan não é o responsável por fazer essa saída e nenhum dos 3 zagueiros tinha qualidade para fazer a saída. A gente começou falando do Bruno Alves, com o Racing, quando tem a bola, passando quase o jogo todo, dando chutando para frente não, mas é um time de ligação direta, sempre ligação direta. Então, e bola parada, como a gente falou, são as principais qualidades do Racing, esses 2 lances. O Crespo optou pelo Bruno Alves, eu acho que faz sentido, porque o Racing veio para marcar em cima, eu achei que o Racing pudesse esperar um pouco mais, acabou não esperando, até porque identificou que o São Paulo estava com uma dificuldade para sair jogando, e essa bola aérea. Quando o Léo entra, e aí para a gente já matar esse assunto, quando o Léo entra é num outro momento do jogo em que o homem mais avançado do Racing já era o Civitanite, que aí já não é a característica aérea. O Racing já tinha diminuído a pressão, porque não aguenta fisicamente 90 minutos daquele jeito, já era só o Civitanite na frente, e aí você realmente já não tinha mais 100% da necessidade, tendo um pouco mais de espaço para construir, você coloca o Léo, inclusive acho que a primeira participação do Léo já é uma arrancada que o São Paulo consegue em 2, 3 passes, em 2, 3 toques, chegar na linha de fundo adversária. Eu gosto da ideia do Gabriel Sara na função do Luciano. Infelizmente o Gabriel Sara estava parado muito tempo. Aí quando tem a expulsão do William, pouco depois ele vira volante junto com o Lisieiro para destruir e tentar ajudar o máximo possível a fechar espaço. Fica Gabriel Sara e Lisieiro por dentro, com Igor Vinícius como lateral. Assim, o Pablo recua para ser o ponta pelo outro lado, Reinaldo fica avançado, o São Paulo passa a jogar com uma linha de 4 quando fica com a menos, o Léo vira lateral na maioria das vezes, às vezes o São Paulo tinha a bola e voltava para a estrutura de 3 zagueiros, o Gabriel Sara poder fazer uma infiltração na frente, até deu um cruzamento perigoso quase no fim do jogo, e o Éder, com menos fôlego, ficar mais avançado. O William, independentemente da expulsão, não entrou bem, muito afobado, perdia a bola, chegava atrasado, sobrava a perna, a expulsão é absurda, a gente já fala, mas ele já não tinha entrado bem, e no fim das contas, com as dificuldades que o Racing ofereceu, o São Paulo não fez um bom jogo tecnicamente, de muitos jogadores, só que aí se ressaltam os jogadores que conseguiram ajudar de outras maneiras, e aí entra Pablo, prendendo bola, ajudando na recomposição, dando sequência em alguns lances, principalmente ali
pela ponta. Então eu achei a partida do Pablo importante. É óbvio que quando ele errou no lance, nossa, ali era um lance de dar muita raiva, porque a bola ficou quicando ali na frente dele, era para ele soltar pro Éder, ele quis botar de primeira pro gol, pegou de tornozelo, ali foi um erro de decisão bizarro, mas não adianta esperar do Pablo que ele receba uma bola na ponta esquerda e vá para cima, e finte 3 caras, e bata pro gol, porque não é a dele, mal é a do Luciano conseguir fazer uma jogada nesse sentido. Então eu achei a partida do Pablo Liseiro importante em alguns aspectos, eu não gostei do jogo do Benítez, o Igor Vinícius entrou terrivelmente mal, o Igor Vinícius sim ter sido expulso pelo toque de mão e depois pela entrada que ele dá já aos 49 do segundo tempo, e sobra o Miranda como melhor em campo, no combate, no jogo aéreo, quando precisa sair para caçar e faz uma falta tática para o time que não está organizado. Então, assim, muito, muito bem em campo. E depois da expulsão, quando o Racing começa a abusar até um pouco mais dos cruzamentos, principalmente nos minutos finais, aí entra o Arboleda também muito bem. O jogo aéreo é o ponto forte dele. E o Léo, que entrou, assim, dos que entraram, disparado o melhor, entrou muito bem, ganhando as divididas, lendo os espaços, entrou como zagueiro, voltou como lateral, em determinados momentos que o São Paulo tinha a bola, ele voltava para construir como terceiro zagueiro, soube fazer isso muito bem, ajudou nos passes verticais, porque isso ajuda a desafogar o time, porque era o que a gente falou, no primeiro tempo, a bola bate e volta, você fica preso lá atrás. Quando você consegue acertar o passe para frente e levar o time, que seja com 2, 3 peças, você vai ter que forçar o adversário a se recompor um pouco, você vai respirar um pouco, você vai manter a bola lá na frente um pouco. Então, bom destaque para o Léo, que não tinha ido bem contra o Sporting Cristal, ficou fora contra o Rentistas e agora mostra que, muito provavelmente, ele é o titular da zaga. Só que hoje, pelas características do Racing, como a gente sabe, o Crespo costuma mexer de acordo com o adversário, muitas vezes, a mudança foi essa. Excelente, que vamos deixar muito claro. Se São Paulo tem um time base, a zaga ali vai ter Léo, vai ter Miranda e vai ter Arboleda, que são os 3 que estão jogando no melhor nível hoje. Aí você vai enfrentar um time, como é o caso do Racing, que o time que explora muito jogadas aéreas, a gente viu aí, teve algumas jogadas do Racing que foram dessa forma, bola parada, a cobrança de escanteio, as faltas ali pelo lado eram sempre muito perigosas, daí o Crespo vai fazer vai colocar um outro jogador, porque o São Paulo tem mais do que 11 titulares. Tem uns 15 jogadores ali que têm condições de compor um time e a gente falar, pô, é o time titular. A única coisa que o São Paulo tem de preocupação, isso tem que ser falado, eu sei que às vezes pode ficar repetitivo, a única coisa que o São Paulo tem de preocupação aí é rodar o time adequadamente, porque são muitos desafios e não tem milagre, não tem, sabe, hoje eu estava vendo um comentário no Twitter ali, tava nessa discussão de jogo, aí, poxa, mas não tem lá o grande preparador físico, o Maga, não sei o que, era só o cara vetar e tal. Primeiro, não é só o cara vetar, porque quando o cara veta, a gente ainda tem todo esse burburinho, não, por quê? Porque poupou, porque não entendeu a importância, porque não entendeu, não é questão de importância. Claro, é uma questão de importância, mas é uma questão também de necessidade e uma questão de entender o mínimo. O calendário brasileiro é uma bagunça, a Federação Paulista de Futebol não ajuda nada, colocando o jogo 10 horas da noite de um domingo, em que a decisão acontece na sexta-feira de noite, quando não no sábado. Você fica sabendo com menos de 24 horas quando você vai jogar de novo. Aí tem uma data lá limítrofe, essa é a data aqui para terminar o campeonato e vamos acumular jogo. Não interessa se vai ter jogo a cada 48 horas, é insano, é insano. E por isso que a gente fala direto aqui, olha, jogos mais fáceis, porque está tudo muito desproporcional nas análises e às vezes a gente apanha à toa, porque não é momento ainda. Por exemplo, o Daniel Alves na ala virou o melhor jogador da história da humanidade, sendo que no ano passado, na temporada passada, porque agora eu já fico confuso de falar de ano, mas a temporada passada, o começo do Paulista dele foi tão avassalador quanto. Qual é o segredo? Estamos enfrentando adversários que oferecem menos resistência. Ituano, Guarani, eu já citei esses daí, mas enfim, é o começo do Campeonato Paulista. É uma fase de grupo de Libertadores com confrontos mais tranquilos dos que o que a gente enfrentou na última temporada.
E aí não é questão de posicionamento. A questão é, se o São Paulo ficar jogando nessa loucura de 2 jogos por semana, e a coisa pode ir assim até novembro, se o São Paulo conseguir se classificar nas competições, nas fases agudas, é impossível. Vai ter que rodar, e vai ter que rodar muito. Então, quando a gente falava lá atrás no Paulista, olha, rodou, que bom. Tinha que ter rodado mais. Tinha que ter rodado ainda mais. Porque tem jogador que não vai aguentar. O Daniel Alves é fundamental, mas é veterano. O Luciano, que veio de algumas contusões aí, também é um cara que vai sofrer. O Éder, hoje, que não entrou no primeiro momento, a galera reclamou. Eu não sei nem se ele tinha condições de jogar meia hora. 30 minutos é bastante coisa para um Éder que ainda está se recuperando. Não tem mágica, o Gabriel tem trabalho. Sara tem que correr Gabriel com a Sara. menos. Então, Gabriel Sara tendo que correr com a menos, que não era planejado. O cara entra voltando de contusão. Daí o William, no primeiro movimento dele, o cara é expulso de um jeito patético, não em função, tudo bem, ele chegou forte na jogada. Não era cabível vermelho direto naquela jogada. Não chegou nem perto de atingir o jogador. E nós tivemos lances que causaram muito mais confusão e que o árbitro foi terrivelmente mal. Era muito inexperiente, ainda não tinha ajuda do VAR, porque óbvio, né? Por que a Conmebol não pode também ter o amadorismo da Federação Paulista e da Confederação Brasileira de Futebol? Tem que ter um pouco, né? Precisa ter um pouquinho de amadorismo aí. Nós estamos falando da competição mais importante da América, da América do Sul. A mais importante, Libertadores. Não tem nada mais importante que Libertadores ou tão importante quanto a Champions, que a gente não pode disputar. É isso. Então, temos 2 campeonatos ultra tradicionais, temos que ter um pouquinho mais de respeito ali. Não dá para colocar uma arbitragem desse nível, e ainda mais sem o suporte do VAR. Nós tivemos tudo isso, e não dá para o São Paulo não encarar a Libertadores como o principal objetivo. É muito importante que o São Paulo consiga se classificar para a próxima fase de modo mais rápido possível. Por que isso? Porque daqui a pouco chega a fase aguda do Campeonato Paulista. E pode ser que São Paulo seja obrigado a escolher o que fazer. Se vai poupar aqui ou se vai poupar lá. E dependendo da condição, se tipo um resultado hoje era mais importante. Se não tivesse poupado no domingo, corria o risco, porque não dá para falar pelo si, mas corria o risco de nem ter esses jogadores, o Daniel Alves e o Luciano, no primeiro tempo à disposição, que era o jogo mais importante, porque no Paulista já está classificado. No Paulista não cai mais fora da próxima fase. Agora vai para outra fase e lá vai ter que jogar bola. Então, agora, quando você tem uma temporada imbecil dessas, em que os jogos são todos encavalados, sem o menor respeito por atleta, sem o menor respeito por profissionais, sem o menor respeito pelo torcedor que não sabe quando o time vai jogar, se não na véspera do jogo, não há respeito com ninguém, até porque quando ainda o torcedor descobre que vai ter que assistir uma partida domingo, 10h15 da noite, e no outro dia vai ter que trabalhar, muitos vão ter que trabalhar, quando falta, assim, sobra desrespeito, você precisa ser, no mínimo, estratégico. No mínimo, estratégico. Porque a estratégia pode ser a diferença que vai levar o São Paulo, que precisa de um título. Porque quebrar tabu não ajuda ninguém. A gente quebrou o tabu contra o Palmeiras, não ajudou ninguém. Ninguém. Todo mundo foi xingado, todo mundo era vagabundo, o técnico é o pior técnico que passou na história. Ah, mas não quebrou o tabu? Não, fracassado. Qualquer um quebrava. Ah, mas não tinha quebrado antes? Não interessa. Nada, não adianta. Então, assim, é uma coisa que a gente vai repetir, tem que repetir. Voltando a falar de jogo. Jogo de Libertadores é sempre difícil. Jogar contra um time que tem camisa é difícil. Eu me surpreendi com a postura inicial do Racing, impressionando o São Paulo de cara. Eu me surpreendi que chegou um momento da partida, coisa de 10 minutos de jogo, e o Racing tinha 5 jogadores para frente no meio de campo, pressionando a saída do São Paulo, que teve alguma dificuldade. Aí eu vou destacar, para mim, o melhor jogador da partida, de longe, com sobras, Miranda. Estou surpreso com a qualidade de futebol que o Miranda está entregando, a tranquilidade, a calma. Quer dizer que o Miranda não vai falhar nunca? Não. Quer dizer que o Miranda é um grande jogador, zagueiros falham, em algum momento pode acontecer, mas hoje ele mostra por que o São Paulo fez tamanho esforço, e aí tem que elogiar, tá? De novo eu vou falar, tem muita coisa que o São Paulo errou e a gente critica. Tem muita coisa que o São Paulo está acertando. Rodar o elenco no fim de semana, ainda que tenha sido pouco, foi um acerto. Fazer um esforço para trazer um jogador como Miranda, outro acerto. Blindar alguns jogadores. O Volpi, no fim da partida, ainda garantindo ali um ponto importante, ele faz uma defesa de handball, né? Ele abre a mão, parecia mesmo uma defesa de handball.
Não, uma grande defesa já no último lance do jogo, né? E assim, em termos de. Só para falar rapidamente de arbitragem, a expulsão acho que não precisa falar, o jogador erra a bola, acerta ali, mal acerta o peito do jogador, porque ele chegou pulando, cacete. Forte. Assim, Libertadores da América. Um amarelo ali estaria muitíssimo bem dado, e se fosse para tanto, mas tá bom. Aí ele quis expulsar o jogador, complica o jogo completamente. Depois o São Paulo tem que entrar num outro modo de jogo completamente. Aí sem VAR hoje é difícil falar, né? Mas eu achei o gol do Racing gol. Para mim aquilo foi gol. Eu não achei que o Mena estava à frente, não. O jogador aqui embaixo, que eu não sei quem era, que eu não lembro quem era, para mim estava dando condição. Mas aí ia pra linha, porque aí é o tronco do jogador com o calcanhar do outro. Aí não sei, mas pelo ângulo que eu vi. Eu tive impressão de impedimento, mas. Eu vou precisar olhar de novo com calma. No momento eu olhei, para mim era muito claro. E é um negócio que, assim, aí a própria arbitragem, porque jogo de Libertadores tem isso, além de tudo, além do adversário qualificado, além de tudo isso, tem arbitragem. Mesmo quando o cara não expulsa, ele dá a falta que ele quer. E aí, às vezes, o cara chega com a sola não sei aonde, aí não é falta. Aí, às vezes, o cara despenca ali, porque, caí aqui, aí é falta. Teve uma falta que ele dá do Lisieiro no meio de campo, que é absurdo. O lance do Luan, que ele tomou cartão amarelo, tomou cartão. Eu tenho dúvida se foi falta. Ele deu cartão. Exato. Eu tenho dúvida se foi falta. Eu não sei nem se foi falta. E aí, então assim, a arbitragem é terrível. Não tenho o que falar. E de novo, assim, domingo São Paulo tem jogo, só pra gente lembrar o de sempre. Domingo tem jogo em Mirassol. Se for, os que forem pro jogo em Mirassol, sábado o treino é leve, domingo tem uma viagem lá de não sei quantas horas, porque o São Paulo vai de ônibus para Mirassol, pelo menos sempre foi, imagino que não vai ser diferente agora. Costuma, é uma viagem longuíssima, aí para enfrentar o jogo contra o Mirassol, para chegar em São Paulo de novo, sei lá, se vai passar a segunda em Mirassol, porque o jogo vai ser à noite de novo, sabe, sei lá que horas, não tem horário ainda. Aí, não sei se passa a segunda em Mirassol, passa a segunda na estrada, volta de madrugada, treina só à tarde, não sei. Eu sei que você não vai treinar no domingo, eu sei que você não vai treinar na segunda porque você tem que fazer regenerativo, e aí é uma semana que vai começar a ter jogo de 48 em 48 horas. Você vai jogar contra o Rentistas na quarta-feira, sexta-feira tem a Ferroviária, se você passar domingo tem jogo. Então, assim, quando eu falo, e quando a gente fala que não é para ir nem o Crespo, não é modo de falar. Deixa em São Paulo, usa o domingo para dar um treino. Vai dar um treino. O São Paulo, quando foi pressionado, na sua saída de bola, naturalmente vai sofrer, porque o trabalho não está pronto. E quando a gente fala que não adianta a gente pegar 5-0, o Gabriel 5-0 não está feliz. Não é que eu não estou feliz, só que é o parâmetro. Eu estou muito mais satisfeito com um empate duríssimo contra o Racing do que com 5-1 contra o São Caetano. Com todo o respeito, São Caetano rebaixado no Campeonato Paulista, não ganhou de ninguém, literalmente. Então, mesma coisa Ituano, mesma coisa Guarani. Sim, então quando a gente fala que não é parâmetro, porque o São Paulo vai enfrentar na temporada, mas ganhou não sei quantas seguidas, pô, legal. Às vezes nem contra esse time a gente ganha todas seguidas. Bom para dar confiança, bom para melhorar o trabalho, show. Só que vai começar a ficar mais difícil agora. Entendeu? Sim. Você pode ter a Ferroviária, já é melhor que quase todos os times que a gente enfrentou na fase de classificação. Uma semifinal tende a ser um jogo difícil, pode ser eventualmente um clássico, pode ser um Red Bull, não sabe o que vem, porque os classificados não estão definidos. Jogo contra o Rentistas do Uruguai não é vou lá coletar pontos, vai ter que jogar e vai ter que suar sangue para conseguir a vitória. Porque o Rentistas vai oferecer dificuldade, tá jogando agora com o Sporting Cristal, o Rentistas, se não conseguir beliscar uma vaga que pode ser a do Racing, pode ser a do São Paulo, quer a vaga da Sul-Americana. Para eles vale muito. Para eles vale muito empatar com o São Paulo, dificultar o jogo. E aí, se você volta da Argentina, você tem jogo, depois você volta do Uruguai, você tem jogo de novo. Então, assim, pega esse domingo, manda alguém para lá, manda o auxiliar, manda o Visoli, pega o sub-16, manda qualquer um. São Paulo tem eu mandava o Muricy, vai lá dirigir o time, daquele seu jeitão. O São Paulo tem uma vasta opções de base para jogar essa partida. Leva lá, mas não pode ser todos, não pode. De fato, 7 tem que ser da lista A. Crespo, já vai pensando no time aí de quarta-feira. Os que não forem titular na quarta-feira, leva. Galeano vai jogar quarta-feira? Não vai. Leva, é lista A. O Thiago Couto vai jogar quinta-feira? Não vai. Leva, é lista A.
O Rodrigo vai jogar quarta-feira? Não, leve a lista A. Você precisa ter 4 jogadores ali da lista A e o resto é liberado ser da lista B. Então, assim, é preciso entender o planejamento, porque mais do que qualquer temporada, essa temporada é bizarra. Ela é bizarra. E quando a gente pega, lê, conversa com as pessoas, faz entrevista, põe no canal, lê livro de preparador físico de Guardiola, essas coisas, o jogador não necessariamente vai se machucar no jogo seguinte, só que ele joga quarta domingo, hein? Imagina 48 horas. Aumenta em 60% a chance de lesão. Quando você faz isso, acho que são 4 jogos ou 5, alguma coisa assim, quarta e domingo, já aumenta em 60% a chance de lesão. Fora a queda de desempenho. Os que não machucam, que não se machuca, exato. Cai o desempenho, então assim, aí a gente ficou lá jogando. Cai o desempenho para o torcedor, e de novo, não é crítica ao torcedor, tá? Isso é uma coisa que vai acontecer. O torcedor vai ver e falar, não tá correndo, vagabundo. E não é vagabundo. O cara não tem capacidade física de fazer aquilo. Por quê? Porque no planeta ninguém tem. Só que no resto do planeta a galera defende um jogador e blinda. E aqui não. É por isso que a gente insiste tanto nisso. E só um comentário, porque eu falei assim, o começo do Crespo é fantástico. O trabalho do Crespo é muito bom, mas até o momento nós não temos parâmetros. Não temos parâmetros. Os desafios que o Crespo enfrentou são desafios muito baixos para o nível do elenco montado desse São Paulo. Um elenco que é melhor que o do ano passado, porque acertou algumas peças, algumas carências. São Paulo tem mais capacidade de mudanças, tem mais banco do que, por exemplo, o antecessor. Mas o Crespo parece muito melhor do que o antecessor. Parece. Só que não em função dos resultados. Em função de algumas propostas ousadas que ele tem de jogo, de ter mais verticalidade e mais versatilidade dentro de um sistema montado do que o antecessor. Mas a gente vai ver. Vai ver quando? Agora, nas fases agudas e também no brasileiro. Por isso que, para mim, o Campeonato Paulista não é parâmetro. Então, aproveita para rodar, aproveita para descobrir talento. Para a gente não precisar colocar um Wellington contra o Flamengo. Para a gente não precisar colocar um menino lá, que seja um Ed Carlos, assim, num jogo de Libertadores, jogo de volta, precisando da vitória. Para a gente não precisar colocar um moleque no desespero, porque pode dar certo? Pode, mas a tendência é que não dê. Você não está fazendo um trabalho bem feito quando você precisa colocar um garoto que nunca jogou num jogo decisivo. Onde que é a hora de testar o garoto? É agora, no Campeonato Paulista. Quer dizer, era agora. A gente já perdeu algumas janelas e eu teria rodado mais, mas ok. E o resultado é bom. O 0-0, dentro das circunstâncias de jogo, é um bom resultado para o São Paulo. Eu estou plenamente satisfeito pelo que foi o jogo. Eu estou, de verdade, eu tô feliz, eu não tô aqui, não vou ficar soltando fogos, porque aqui ninguém é bobo. Mas assim, o resultado é bom pro São Paulo, porque foi o jogo. O jogo foi difícil. Alguns jogos vão ser difíceis, você não vai esperar, o jogo vai criar dificuldade e você vai ter que se adaptar. Você jogar com o Racing na Argentina, ainda que desfalcado, com 1 a menos, durante boa parte do segundo tempo, com jogadores voltando de contusão, sem estar 100% fisicamente, tudo mais. Pô, cara, com arbitragem difícil, aí tem confusão, e você conseguir manter a concentração, especialmente concentração defensiva, para sair de lá com um ponto que era interessante para o São Paulo, não é que saiu de lá com um ponto, fala, pô, estamos complicado aqui, não, saiu de lá com um ponto, era interessante. Posso exaltar uma coisa? O Reinaldo, por exemplo. Na hora que o Reinaldo foi bem, foi o que eu falei. O Reinaldo foi bem, mas eu estou dizendo assim, ele foi bem de não entrar na pilha. Jogou na Argentina, Libertadores, como um jogador grande deve jogar na Argentina em jogo desse de Libertadores. Porque o Reinaldo, a gente sempre fala aqui da cabeça, hoje quando teve aquela confusão lá no campo, ele não estava envolvido, mas em outros tempos, talvez o Reinaldo tivesse ali. Então, isso é da comissão, é o jogador que amadureceu, não sei, mas tem que ser elogiado quando acontece. Aí segue teu raciocínio aí. Só pra... Não, o meu raciocínio é só um negócio que eu ressaltei no começo do vídeo, que eu acho interessante, assim, eu acho boa a ideia de você testar o Gabriel Sara um pouco mais perto da área, tentando participar um pouco mais, como o Crespo já tentou, por exemplo, hoje o São Paulo não teve na figura do Benítez uma boa atuação, tecnicamente falando. O Crespo ele já tentou ou um meia e 2 atacantes, ou 2 meias e 1 atacante. Você testar o Gabriel Sara nessa função do Luciano, que o Luciano tem jogado um pouco mais distante da área, você testar o Gabriel Sara ali, eu acho interessante, eu acho bom. Pô, não tem o Luciano disponível? Vamos ver como é que sai o Gabriel Sara. Se o Benítez não estiver bem, de repente o próprio Gabriel Sara ganha vaga, porque ao longo do ano você vai ter o cara que não vai estar bem, ou que não vai estar disponível, que vai estar machucado, qualquer coisa nesse sentido. Ou você vai ter que rodar, né? Só que assim, o Gabriel Sara vai se sair bem
nessa função? Não sei. E eu não queria ficar testando só contra o Racing, voltando de contusão depois de 2 meses sem jogar. Eu queria ainda mais que a hora que ele entra me tem a expulsão e já quebra todo. Eu queria testar isso ou em jogos mais fracos, que infelizmente ele não teve à disposição, ou pelo menos um dia a dia de treinamento. Só que não dá. Se você ficar só viaja, joga, recupera, joga, viaja, recupera, joga, aí você não vai treinar nunca. Aí o cara não tem tempo de treinar, o cara mal tem tempo de entender a função dele contra o próximo adversário. Ó, Pablo, esse time aqui, pô, ao invés de você vir buscar alguém infiltrar, fica mais perto da área, a gente vai fazer uma outra coisa. Não tem, o cara não tem. É isso aí, ó, gente. Vamos com o que a gente tem e tomara que dê certo. Ó, com o que a gente treinou até hoje, porque essa semana não deu para treinar, vamos para cima. E aí você vai enfrentar times mais qualificados, vai começar a ter fases mais avançadas, você vai começar a ter jogos difíceis de Libertadores, você vai enfrentar o Racing de novo daqui a pouco. Então, enfim, eu acho que para quem achava que não faltou fome contra o Corinthians no domingo, o jogo de hoje era 10 vezes mais, ele era e se tornou 10 vezes mais pesado, e eu acho que a resposta dos jogadores foi ótima. Então, tomara que essa seja a base moral do time para o restante, e o resto, se o calendário deixar, o Crespo trabalha e tenta acertar taticamente. Então vamos ver. Temos muitos desafios pela frente, mas um bom resultado dentro das circunstâncias. São Paulo segue líder dessa rodada, é impossível de ser ultrapassado, segue líder no Paulista. Um bom trabalho até aqui, um trabalho muito diferente se a gente pensar nos últimos muitos anos do São Paulo, um planejamento que, de novo, tem erros e acertos, e até o momento o balanço é positivo, mesmo que às vezes cause aí uma indignação ou uma tristeza de alguns torcedores que têm todo o direito de expressar, afinal são muitos anos sem título, tem toda aquela coisa da pressão, a gente entende, mas aqui a gente tem que analisar sempre o que acontece e contextualizar contexto. É muito importante. Enfim, vamos ficando por aqui. Agora tem jogo, eu tô até perdido, que dia hoje é quarta, né? Então tem vídeo na sexta, né? A gente faz um vídeo na sexta e aí tem vídeo, tem jogo no horário X no domingo. Quando a federação achar que é hora de soltar o horário, eles soltam e a gente fica sabendo. Sexta a gente vem provavelmente com contextualizando, se não vier uma live surpresa, mas é uma dessas duas coisas. Sexta tem vídeo, beleza? É isso, vou me despedindo sem antes deixar aqui o meu abraço especial para o Kika Michik, que é aniversário dele hoje, um cara que ajudou muito a gente na edição, meu irmão. Depois manda, para terminar aqui, manda mensagem para ele. E para minha irmã, um beijo especial, porque ela ficou em primeiro lugar na turma dela lá no Canadá. Minha irmã que teve que aprender inglês em 3 dias, num esforço hércules, e agora está estudando em inglês, numa língua que ela recém aprendeu e conseguiu se tacar na turma, está ali na batalha da vida dela e está se dando muito bem, que ela vai muito bem, que nem o São Paulo está indo. É isso. Agora sim, me despeço. Um beijo para minha irmã, um abração para meu irmão e para todos os São Paulinos que estão assistindo a gente e para pessoas de outros times que estão também. Um abraço. Aí o abração é só pra galera mesmo. Pô, caramba. Mais alguém? Eu acho que tá bom, né? Já foi. Então, um beijo pra minha mãe também. Pode ser? Pra Xuxa, né? Pra Xuxa, eu ia brincar, foi exatamente disso. Mas minha mãe, meu pai, aquela coisa toda. Então é isso, vamos ficando por aqui. Um abração pra todo mundo e vamos São Paulo.